Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este resumo do último encontro do Grupo de Estudos e Partilhas da AMAVE deste ano de 2022. Ao longo do ano, nos reunimos uma vez por mês, toda terceira terça-feira de cada mês, para estudar a obra de André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. E, como sempre, publicamos no canal do YouTube do Amigo Germano o resumo do que foi esse grupo de partilhas. Sempre muito rico, sempre muito estimulante. Convidamos você para retornar conosco no ano de 2023 e participar dos estudos que vão prosseguir, estudando a obra de Trigueiro, fazendo conexões com outras fontes de sabedoria, tudo isso calcado na doutrina espírita, alicerçado na nossa querida doutrina espírita. Como sempre, o nosso grupo sugere um documentário, algum filme, alguma obra que diga respeito à questão da ecologia, da nossa saúde, da saúde do ser humano, da saúde de toda a criação divina no nosso planeta. Na noite de dezembro, onde fizemos o último encontro do grupo de estudos do ano, foi sugerido então a palestra O que é Ecopsicologia. Foi durante um evento da Unipaz, com Marco Aurélio Bilibil, que trouxe a palestra com o título O que é Ecopsicologia, onde ele trata do diálogo entre a psicologia, a ecologia e as ciências da sustentabilidade. Marco Aurélio Bilibil é psicológico clínico, mestre em psicologia clínica e cultura e doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, ou seja, ele conhece muito. Pioneiro na introdução da ecopsicologia no Brasil. E o link para acesso estará toda a bibliografia envolvida aqui nessa nossa breve fala de hoje, estará à disposição de todos no blog da AMAVE, no site do Amigo Germano. André Luiz tem uma fala muito interessante na obra Ideal Espírita, que vai ao encontro dos princípios básicos da ecopsicologia, que advoga a nossa necessária e urgente reconexão com a natureza para o nosso próprio bem, para o bem da nossa saúde mental. André Luiz, numa mão inversa, ele fala da ecopsicologia em Ideal Espírita quando diz que, como usufrutuários do universo, saibamos, assim, que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho a sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Ou seja, a ecopsicologia nos aponta que a reconexão com toda a natureza é fundamental para a nossa vida. E André Luiz nos mostra o oposto, como o viés oposto é verdadeiro, ou seja, o sofrimento que temos, o sofrimento do ser humano, o sofrimento dos animais, das florestas, de todos os reinos da natureza, quando o homem, mesmo dotado de razão, vai contra a estrutura natural das coisas, quando degrada o meio ambiente. Ele acaba estabelecendo uma relação nociva, doentia, prejudicando a própria saúde e, naturalmente, prejudicando a saúde de toda a criação divina. Pois bem, amigos, o objetivo da partilha de estudos e conhecimentos desse mês de dezembro foi a questão da pegada de consumo, a nossa pegada ecológica. Mesmo nos planetas e luas, por exemplo, onde a gravidade é mínima, se caminharmos por lá, deixaremos rastros. E aqui na Terra, que pegadas produzimos diariamente através dos nossos hábitos de consumo? Importantíssimo pensar sobre isso. E é por isso que o título de hoje é Pegada Ecológica, o papel do consumidor no século XXI. André Trigueiro, em seu livro, nos comenta que 96,3% dos lares têm uma televisão. Mais de 82% dos lares têm internet. Então, aqui a gente já tem uma ideia do que é a capilaridade da frustração.
Por que frustração? Porque o marketing, a publicidade, nos dias de hoje, já faz algum tempo, nos seduz com produtos, com bens, com serviços, muitas vezes desnecessários de fato para nós, e que muitas vezes nós não podemos adquirir. Ou seja, todo esse sistema acaba sendo uma espécie de capilarização da frustração. Diz ainda Trigueiro, falando da frustração, considerando que a maioria das pessoas não tem dinheiro sobrando para comprar tudo o que deseja, ou que passa a desejar a partir das campanhas publicitárias, disseminam-se pacotes de frustração. Ou seja, consumo, psicologia, a nossa reforma íntima, a nossa atenção para aquilo que realmente tem valor na vida, tudo está absolutamente conectado. Ainda, conforme Trigueiro, de acordo com dados do projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, com base na revista The Economist, como 80% das decisões de compra em uma casa vêm das crianças, é para elas que os comerciais são feitos. Sem discernimento para realizar escolhas, mas com amplos poderes de decisão, a criança é o alvo predileto de muitos publicitários, o que pode gerar acalorados debates sobre os limites éticos de certas campanhas. Não por outra razão, segue Trigueiro, todos os 10 países com maior qualidade de vida do mundo têm restrições legais à publicidade dirigida às crianças. Importante isso. A ex-ministra do Meio Ambiente, senadora Marina Silva, definiu com precisão a relação entre as novas gerações de consumidores e a situação atual do nosso planeta. Isso está na obra do Trigueiro. Diz ela, o triste é que as crianças estão substituindo o brincar pelo consumir, com graves consequências para elas e para o meio ambiente. Paradoxalmente, são as crianças, adolescentes e jovens os que mais têm se mostrado sensíveis à preocupação com a proteção da natureza, mas hiperestimulados ao consumo desde a mais tenra idade, não conseguem fazer ligação entre seus sinceros ideais de preservação dos recursos naturais, sem os quais serão prejudicados no futuro, e o desenfreado consumo que, ironicamente, vai, aos poucos, os transformando em exterminadores de si mesmos. E esse talvez seja um exterminador do futuro mais preocupante, muito mais do que a ficção cinematográfica, do que o filme que tem o mesmo nome. E aí, interessante e importante abrir espaço para as crianças, para os jovens, os adolescentes, colocarem a sua imaginação a campo, para converter ideias que eles tenham em iniciativas absolutamente importantes e que decretam o uso sustentável de recursos, por exemplo. Aqui em casa nós temos um exemplo. O nosso pequeno aqui, ele deu uma sugestão muito interessante e que acaba redundando numa economia de água tremenda, uma economia diária tremenda de água. Usar os baldes. Estamos vivendo aqui em pleno inverno europeu, eu falo aqui de Portugal, e até que a água aqueça no banheiro, muita água acaba indo fora. Água fria, gelada, que nós não aproveitamos para o banho, vai fora, vai diretamente fora. E é muita água mesmo. É o equivalente a quase um balde inteiro cheio de água que é colocado para fora. No momento em que a água, sabemos todos, é um grande problema de caráter mundial, de caráter disseminado por todo o planeta. Nós estamos vendo aí países vivendo secas extremas, questões envolvendo a agricultura, as consequências dessas secas e por aí vai. Ou seja, se abrirmos espaço, tirarmos os pequenos dos celulares, dos tablets, enfim, do mundo, às vezes, fantasioso no qual eles vivem, e convidá-los a raciocinar, a pensar maneiras de como tornar sustentáveis os usos de recursos fundamentais como a água, ideias
interessantíssimas como essa vêm à tona. Estamos aqui, então, hoje, todo santo dia, são 3 baldes de água que economizamos por dia. Fazendo uma conta, cada balde aí tem 15 litros, mais ou menos, por peça, são quase 50 litros por dia, estamos falando de quase mais de 300 litros por semana, 1.200 litros por mês, e assim vai, é muita água. Imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa, não é? Ainda segue o Trigueiro falando que novas gerações de consumidores crescem sem perceber a relação que existe entre consumo e meio ambiente. E o que é mais preocupante, repetindo clichês do movimento ambientalista, como, aspas, cuide do planeta hoje para que nossos filhos e netos tenham direito a um futuro, protejam as baleias ou ainda salvem a Amazônia, ignora-se a dimensão política presente no ato do consumo. Quando escolhemos de forma consciente o que nos convém consumir, evitando excessos e adotando marcas comprometidas com a sustentabilidade, estamos assumindo o papel que se espera de um consumidor do século XXI. E eu acrescentaria mais, e o grupo acrescenta mais aqui da MAVE. Estaríamos assumindo, de vez, de forma definitiva e sustentável, o papel de cristãos espíritas consumidores do século XXI. Porque, afinal de contas, nós não estamos aqui de passagem, nossa passagem pelo mundo da matéria acontece com frequência, estamos ora aqui, ora acolá na espiritualidade, e enquanto estivermos aqui, é dever fundamental, dever cristão, de que nós tomemos conta, fazendo para com a natureza aquilo que gostaríamos que a natureza retribuísse em nossa direção. Ou seja, cuidando de todos os reinos da natureza para que os tenhamos sempre belos, sempre plenos de recursos para nós, para as gerações futuras e para nós mesmos, se tivermos a bênção de reencarnar num mundo renovado, num mundo regenerado que está a caminho. Então, esse papel de um consumidor consciente, de um consumidor que não deixa pegadas, ou deixa pelo menos pegadas mínimas, cada vez menores, de sujeira consumista nesse nosso mundo, é sim um dever cristão, sobretudo, um dever franciscano. Seguindo adiante aqui, falando ainda sobre pegada ecológica, Trigueiro diz que boa parte desses movimentos em favor do consumo consciente utiliza uma importante ferramenta metodológica para legitimar suas ações. A pegada ecológica, Ecological Footprint, revela o espaço físico do planeta que cada um de nós precisa ter exclusivamente para suportar o nosso estilo de vida. Ou seja, mostra a energia e a matéria-prima de que necessitamos, além do espaço para armazenar todo o lixo que produzimos durante um ano. Para conhecer sua pegada ecológica, a pessoa deve responder a um questionário que apura diferentes hábitos de consumo, como, por exemplo, qual o meio de transporte normalmente utilizado, hábitos alimentares, que a gente bate tanto nessa tecla aqui no grupo de estudos da MAVE, Amigos do Meio Ambiente e da Vida, uso de eletrodomésticos, tempo de banho, etc. A resposta é expressa em hectares de terra que precisam existir apenas para satisfazer a estes hábitos de consumo, além de uma projeção de quantos planetas seriam necessários se toda a população da Terra tivesse os mesmos hábitos. O método, criado no início da década de 90, pelos pesquisadores William Rees e Matthijs Wackernagel, vem sendo utilizado por diversas organizações para aferir a pegada ecológica de pessoas, cidades, países e até do planeta. E aí? Nós, cristãos, espíritas, conscientes, tendo à disposição todo o cabedal científico cada vez mais impactante que temos nos dias de hoje, e também tendo à disposição
todo o conjunto de referências que se encontram na nossa doutrina espírita sobre os cuidados com reino animal, reino vegetal, reino mineral e todo o conjunto do meio ambiente? Estamos refletindo, de fato, sobre que pegadas estamos deixando nesse momento? Será que nós temos a ideia, a noção, todos nós, de que o relógio cósmico está avançando implacavelmente rumo a patamares ambientais planetários cada vez mais críticos, plenos de eventos climáticos extremos, plenos de destruição, plenos de causas de mobilização, de deslocamento de populações, de povoados inteiros por conta destes eventos climáticos? Será que estamos conscientes das consequências de nossas pegadas ecológicas em relação aos nossos irmãos de jornada vegetal, o reino animal, e nós mesmos, no reino hominal, sabedores que somos, pela nossa amada doutrina espírita, que todos estamos no mesmo processo evolutivo? São perguntas fundamentais, e esse é o caráter do grupo de estudos dos Amigos do Meio Ambiente da Vida, que continuará em 2023, e você está convidado a se inscrever e participar conosco. Não é um simples grupo de estudos, é um grupo de partilha de conhecimentos, de reflexões e de proposições concretas de ações, atitudes que possam fazer a diferença. Amigos, continuando então aqui na pegada na questão da pegada ecológica, se a nossa, diz ainda André Tegueiro no livro, se a nossa demanda por recursos do planeta continuar a aumentar no mesmo ritmo entre 2030 e 2040, nós precisaremos do equivalente a 2 planetas Terra para manter o nosso estilo de vida, como disse o diretor da WWF, James Lipp. Como não há mais do que um planeta disponível, óbvio, sabemos disso, é melhor fazer bom uso dos recursos disponíveis para que não falte o necessário. O cálculo da Global Footprint sobre a rapidez da exaustão dos recursos da Terra. Vejam só isso. Em 2021, o estoque de recursos do planeta, dentro dessa sistemática de cálculo, esgotou-se em 29 de julho. Ou seja, consumimos em 2021, em 7 meses, os recursos naturais que deveriam durar um ano. O que falta para preencher esse ano, os outros 5 meses, é déficit, é cheque especial devedor, é conta negativa. Estamos, então, explorando o planeta, explorando todo o conjunto da vida no planeta, de uma forma tal a nos aproximar de um ponto crítico de não retorno. Sobre o ponto de não retorno, eu sugiro a todos que assistam, aqui no nosso canal do YouTube, o grupo de estudos, a palestra que tivemos dentro do grupo de estudos de Sinué Neckel Miguel, que fala exatamente, entre outras tantas coisas gravíssimas, fala sobre esse ponto de não retorno, por conta da nossa degradação, da nossa indiferença e da nossa ignorância, que está cada vez mais próximo. Amigos, retiramos da natureza cada vez mais rapidamente em relação à capacidade dela de reposição. E as nossas pegadas? Pegadas e mais pegadas. As notícias são tantas que poderíamos falar horas a respeito disso. Por exemplo, a poluição atmosférica mata 9 milhões de pessoas por ano. 9 milhões de mortes prematuras no ano de 2019. A estatística tem ainda um delay aqui, esses números podem ser, talvez, piores, né? Podem ser atribuídas à poluição, o que representa 1 em cada 6 óbitos. Esse número praticamente não sofre alterações desde 2015, conforme um estudo publicado na revista The Lancet Planetary Health. Só a poluição atmosférica causa 6,5 milhões de mortes prematuras em termos globais. E esse número tem vindo a aumentar. Os países de mais baixos rendimentos são os mais afetados. E aí me vem à cabeça o continente africano.
Continente africano, posso estar errado nos números, mas estruturalmente é por aí. A África é responsável por cerca de 1% das emissões que desestabilizam a atmosfera e todo o sistema ecológico planetário. Mas sofre muito mais pelo retorno, pelas emissões feitas pelos demais países, os países desenvolvidos, Estados Unidos, o continente europeu, a China, o Sudeste Asiático, enfim. Complicado isso. Então, aqui nós estamos falando de um outro ponto muito importante, que é a justiça ambiental, ou seja, não estão a poluir o planeta, mas estão a sofrer tremendamente com isso. Um outro exemplo disso, já mencionado em nosso grupo de partilhas, é o Butão, um país da Ásia, que é, se não me engano, o único país do mundo superavitário, ou seja, ele retira mais gás carbônico da atmosfera e coloca de volta muito mais oxigênio na atmosfera, ou seja, ele é superavitário. E é incrível isso. Butão, aliás, que é um dos poucos países do mundo que eu conheço que possui o Ministério da Felicidade. E o Butão sofre por conta da poluição da pegada ecológica de outros países no mundo. Ou seja, vejam só que grave é a questão também da equanimidade ambiental. Complicado. Vamos adiante aqui. Mais pegadas pelo mundo, não é? Uma ilha do Atlântico Sul recebe lixo pelo mar do mundo inteiro. Milhares de pedaços de plásticos do mundo todo estão poluindo o litoral de uma remota ilha do Atlântico Sul, segundo ambientalistas e pesquisadores. O lixo encontrado na costa sudoeste da ilha da Ascensão, que fica bem no meio do Atlântico, veio de países tão distantes quanto China, Japão e África do Sul. Vejam, então, o alcance das nossas pegadas ecológicas. Aquela garrafinha de água plástica que eu, não coloca no lixo, deixa desavisadamente aí pela rua, ela vai tomar o caminho dos esgotos pluviais, ela vai acabar nos rios, os rios desaguam nos mares, os mares então acabam levando esse lixo longe, esse lixo acaba se degradando até o nível de nanopartículas plásticas, interfere em todo o meio ambiente, interfere na vida dos nossos irmãos peixes, que comem todo esse plástico e por aí vai. É complicado. Nossa pegada ecológica, nossa pegada de consumidores inconscientes é terrível. E nós não temos mais tempo para não pensar e não agir revertendo esse quadro. Não temos. É preciso agir imediatamente. Um outro exemplo de pegada suja ecológica é o deserto do Atacama, no Chile, que em diversos pontos da sua vasta área tem se transformado num imenso lixão a céu aberto, que recebe detritos do planeta inteiro. Olha a responsabilidade de governantes que, sem muito alarde, nem fariam isso de forma barulhenta, que é para poucos saberem mesmo, exportam para países do terceiro mundo, do dito terceiro mundo, seu lixo. Então, no deserto do Atacama, como mostra a imagem, toneladas e mais toneladas de lixo têxtil, roupas descartadas que vão ali, ficam no meio do deserto, estão ali depositadas onde não deveriam estar. E nesse sentido, sempre temos boas notícias, não é? Uma iniciativa muito interessante, uma startup que trata de reciclar esse lixo têxtil, produzindo lã a partir dele. Ou seja, a movimentação existe no sentido de minimizar os estragos que nós provocamos no mundo. Nós vamos deixar aqui na bibliografia o Instagram deste projeto, que é interessantíssimo. Ou seja, eles pegam os resíduos têxteis, processam com zero pegada ecológica e transformam em produtos novos, transformam em lã que vão servir a outras pessoas mundo afora.
Ainda seguindo na obra do Trigueiro, segundo o historiador escocês Niall Ferguson, 100 bilhões de seres humanos já nasceram na Terra desde o aparecimento do primeiro hominídeo. Os que estão vivos hoje representam 6% desse contingente. Mais ou menos isso, agora um pouco mais, não é? É justamente esse grupo no qual eu e você estamos inseridos que terá a enorme responsabilidade de realizar as escolhas mais importantes da história da humanidade. Não há dúvida de que estamos à altura do desafio. A pergunta fundamental é: estamos realmente interessados em enfrentá-lo? A degradação se acentuou na segunda metade do século XX, em uma geração. O que significa que, se o planeta foi levado à beira de uma catástrofe climática numa só geração, a responsabilidade de o evitar pertence também a uma só geração, a nossa. Quem diz isso não fui eu, não foi Trigueiro, foi David Wallace Wells. Nós vamos citar aqui a obra no fim, no blog, que trará o resumo dessa palestra de hoje, desse grupo, dessas partilhas todas de conhecimento de hoje. E por último, já encerrando aqui a nossa fala de hoje, encerrando o que foi o resumo dessa noite de estudos, e as pegadas natalinas. Estamos em pleno Natal e as nossas pegadas consumistas refletem também na celebração de datas, de eventos extremamente importantes que deveriam nos remeter numa direção inversa da degradação, do extermínio de vidas, da sujeira, enfim, dos estragos que estamos deixando para trás no meio ambiente, em toda a expressão da vida, principalmente no reino animal, e nos fazer refletir em como deveria ser o Natal dos cristãos, já que estamos falando do aniversariante, né? Estamos falando de Cristo. Nesse sentido, fica aqui a recomendação, eu sugiro a todos que ouçam o podcast do Germano, especial de Natal, que está no canal do YouTube do Instituto Espírita Amigo Germano, que trata da ceia ecológica. É uma poesia recebida psicograficamente por Chico Xavier, cujo autor é o espírito Cornélio Pires, que trata de um diálogo muito singelo, mas profundo, sobre a ceia ecológica, sobre a preparação da festa, da celebração de Natal, mas do ponto de vista da humanidade, na imensa maioria da humanidade dos dias de hoje. Fica aqui a dica. Aliás, fica a dica para que você conheça inúmeras referências que vieram pelas mãos de médiuns consagrados, como o próprio Chico, e entre outros tantos, as referências sobre o Natal em si, sobre esse momento que estamos vivendo agora. Muito, muito importante, porque nós do movimento espírita muitas vezes deixamos de lado isso. Não queremos, talvez, refletir sobre os impactos dos nossos comportamentos no Natal sobre os demais reinos da natureza. E não dá mais para ignorar esse ponto. Não podemos mais ignorar porque a informação aí está à disposição de todos. Não podemos mais sermos tão indiferentes porque o cenário de degradação ambiental e de dor espalhado por todos os reinos da vida, notadamente o animal, é muito grande. Ele não tem como não ser notado, refletido, e sobre ele não podemos mais nos abster de mudanças. E para encerrar, trazendo uma referência sobre isso de Joana de Ângeles, na obra Vidas Vazias, a benfeitora nos diz que é por essas razões que o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com ele. Utiliza-te das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens jornadeado. Modificar o comportamento para melhor, ao embalo da sua voz cariciosa, e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração.
O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais na condição de irmãos sob a fatalidade do bem. Com essas palavras fortes, certeiras de Joana de Ângeles, encerramos aqui, agradecendo a atenção de todos, convidando a que nos sigam nas redes sociais, convidando para que se inscrevam no canal do YouTube do Amigo Germano, para que curtam, compartilhem esse conteúdo, reflitam a respeito, interajam conosco, conversem conosco a respeito, conversem com os seus, levem esse tema que é prioridade para a vida de todos. Vamos conversar a respeito com todos, por onde andarmos, por onde caminharmos nessa vida, tratarmos a respeito disso e promovermos as mudanças urgentes, preparatórias para o mundo de regeneração que está a caminho. Grande abraço a todos, boas festas e que essa mensagem tenha sido útil. Até a próxima e um Feliz Natal.